Sua Bíblia comigo aí. Hoje nós vamos trabalhar no Antigo Testamento. É um tema tremendo, mas eu falo assim, Senhor, tem tantos exemplos que nós poderíamos estar trabalhando, mas eu quero hoje trabalhar com o livro de 2 Reis. 2 Reis nós vamos ler o capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Segundo Reis 2, história muito interessante, vamos acompanhar ela, todos juntos, prazer em vê-lo, Arius, que Deus abençoe família, em nome de Jesus, amém? Quero, antes de ler aqui, deixa eu lembrar algo, ontem foi feito um trabalho pelo Ministério Infantil, lá no orfanato, e eu dei uma passadinha lá no finalzinho. Parabéns a todo o Ministério Infantil, parabéns pelo trabalho que tem sido feito. Estava tudo muito lindo ontem lá no orfanato. Parabéns a todas vocês, todas que se envolveram. Estava muito legal. Falei assim, puxa, que bonitinho, né? Eu de verdade, de tudo que nós fazemos na Igreja Apostólica Efrata, eu de verdade me orgulho da liderança que eu tenho. Podemos ainda ter muito a melhorar, e eu creio que eu também junto nessa nós podemos melhorar muito, mas eu me orgulho de todos os trabalhos que têm sido feitos e têm impactado a vida das nossas crianças lá. Graças a Deus, é algo que a gente faz lá, mas repercute até na justiça. Nossa, é sério, apóstolo? Até a juíza sabe do trabalho que a gente faz lá, do trabalho que temos aqui com o jiu-jitsu também. Até a juíza sabe e apoia e fala, puxa, que legal. E é muito bom isso, para que as pessoas aprendam que existe um Deus que cuida, que olha para os órfãos e para os necessitados. Nem todos são órfãos, mas todos são necessitados. E é tão lindo a gente poder levar carinho, amor, levar a palavra de Deus para a vida de todas as nossas crianças. Amém? Hoje elas estão aqui conosco, lá na aula delas. É muito gostoso, gratificante, e é um grande prazer quando elas vêm aqui no jiu-jitsu também, né, pastor Vitor? Vem no culto dos jovens. É tremendo, gente, é maravilhoso. Esse momento é maravilhoso, é um presente para nós. Deus nos dá essa oportunidade, grandes demandas, mas Deus tem nos ajudado a diminuir as dores, amém? Amenizar as dificuldades. 2 Reis, capítulo número 2, versículo de número 1 em diante, diz assim, ó. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de frente deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Uma passagem que parece que é simplesmente uma história, mas ela é muito mais além. Nós temos aprendido durante essas ministrações de domingo como é importante a figura do Pai. Vimos que Jesus até mesmo nos ensinou que o nosso relacionamento com Deus deve ser de paternidade. Amém? Diga assim: o relacionamento com Deus é paternidade. Talvez você poderia pensar assim: como é que eu posso chamar Deus? Como é que eu posso falar com Deus? Como que é o nome correto de Deus? Uns falam Jeová, outro é Iová, outros chamam de Deus eterno. Mas por mais que sejam verdades de nomes, características muitas vezes de nomes pessoais e nomes compostos, né? Por exemplo, como Adonai Sabaoth, ou seja, o Senhor dos exércitos, que mostra o caráter de Deus. Uma coisa o Novo Testamento nos mostrou, que o Antigo Testamento trabalhava de uma maneira um pouquinho mais oculta. É Deus como Pai. Tanto que Jesus, quando os seus discípulos, as pessoas perguntam para ele: como nós devemos orar? Ele não ensina a orar dizendo Deus. Ele ensina a orar como? Pai nosso. Pai. Só que nós já aprendemos também, e de verdade, gente do céu, se nós pararmos um pouquinho com sinceridade, a gente fala: meu Deus, como fez falta fisicamente a paternidade. E eu tenho aprendido que a gente não pode, né, psicologia, até pelo CRP não pode misturar religião com psicologia. E também o psicólogo não pode atender plenamente uma pessoa que é do seu convívio. Mas eu confesso que, estudando muito sobre o assunto, eu acabo aprendendo que muita gente próximo de nós, na igreja, eu como líder, eu vejo como que as pessoas estão procurando paternidade. Só que muitas vezes isso não é uma coisa que nós temos como consciência isso, procuramos conscientemente. Às vezes, inconscientemente, nós estamos procurando isso. É a menina que procura o cuidado do pai que não teve. É o menino que procura a credibilidade, o apoio de um pai que não teve. Às vezes, é a menina que procurava aquele super-herói, que procurava o pai e não encontrava. Porque se tem duas figuras que marcam muito nossa vida, é pai e mãe. Sim ou não? Pai e mãe é algo que marca muito nossa vida. Outras pessoas também marcam nossa vida. E quando a gente olha para a figura paterna e materna, é desde a infância. Desde quando você está sendo, principalmente a mãe, né?
ela está ali gerando o filho, a menina ou o menino, não importa, toda aquela ligação. Esses dias a gente estava falando sobre isso, né, Jai? Toda essa ligação que existe é muito maior, mais forte com a mãe do que com o pai. Mas quando a criança nasce, ela sabe nada na vida. A gente não nasce dizendo assim: olha, eu quero tomar uma mamadeira, eu quero ir para tal lugar, eu quero que troque a minha fralda. A gente não sabe nada disso. O nosso choro, o nosso grito, cheio de sentimentos, ou é a dor, ou é incômodo, está cheio de sentimento aquele grito, e a gente procura por alguém que cuide, um ser humano que tenha condições de nos fazer entender esse novo ambiente que nós chegamos. Amém? Eu sei que você não lembra disso, nem eu lembro. Mas às vezes os nossos pais contam histórias para nós. Eu me lembro na escola, muito tempo atrás, eu tinha uma professora chamada Jacinta. Tenho ela gravada no meu coração até hoje. E ela nos dava aula de português e de literatura. E um dia ela pediu para que os alunos escrevessem um livro sobre a sua história. E ela começou a ensinar para a gente como que se escreve um livro. Quando eu comecei a escrever a minha história, eu comecei não com a minha. Porque a minha história não começa quando eu nasci. A minha história começa na onde eu fui gerado. Só que aonde eu fui gerado, no ventre da minha mãe, ela está dentro de um ambiente. Eu não sei como é que era, mas minha mãe me conta, sim ou não? Aí às vezes, principalmente nós que somos mais novos assim, quando a gente conversa com os nossos pais, eles contam a história, né? Eles falam assim: não, olha, o vovô, nossa, ele era uma pessoa muito rude, ele era assim, ele era assado, olha, eu fui criado na roça, né? Essas coisinhas assim, que a gente senta com as pessoas mais velhas e a gente começa a escutar a história. E às vezes, por exemplo, na nossa, antes da gente nascer, estávamos lá no ventre da mamãe, e aí às vezes a mamãe está morando, por exemplo, no lugar, e as pessoas rejeitaram, as pessoas duvidaram da hombridade dela, acharam que, por exemplo, você não era o filho daquela pessoa mesmo, ou de repente foi adotado por outra pessoa, e você, na verdade, chega num mundo cheio de tanta coisa, que você não sabe. Mas quando você senta com um adulto que te criou para contar, começa a contar a história, você fala: nossa, a minha foi sofrida, desse adulto que cuidou de mim foi mais sofrida. Só que esse adulto também trouxe coisas para você, que talvez ele não era curado. Quem está entendendo? Ele não era curado, ele tinha feridas abertas e ele transferiu essas feridas para cada um de nós. Quem está entendendo? Eu me lembro porque, não se contar da minha história, mas não foi um começo fácil. Foi, mãezinha? Não foi. A professora chorou, tadinha. Porque eu falei assim: professora, a minha história não começa aqui. A minha mãe tem uma história e ela me contou um pouco da história. Quando eu comecei a escrever o começo da história, ela não aguentou. Tá lá em casa ainda o livrinho, mãe? Tá guardado? Eu tenho que achar ele, não sei onde tá. Eu lembro que era um caderninho assim, eu escrevi um pouco. E ela ficou impactada pela história. Então tem coisas que a gente vai descobrindo que cada um, com a nossa história, com a nossa demanda, com os nossos relacionamentos, formou a gente e fez tanta falta. Às vezes a mãe, às vezes o pai. Eu vou falando meio em código, vocês estão junto comigo? Porque eu tenho que ter sabedoria por causa de crianças que às vezes são afetadas e nos ouvem. Mas às vezes eu sou muito de conversar com eles, né? E aí conversando com eles, eles começam a passar as demandas do que está acontecendo, dá um corte no coração, porque eu amenizo, mas não resolvo. Aí você fala: tadinho, né? O que eu poderia fazer? E eu tento fazer o melhor, né, pastor? A gente tenta de um jeito ou de outro. No jiu-jitsu, gente, acontece cada coisa que você não acredita. Não é só dor no corpo, que eu estou com dor até hoje, irmão. Me colocaram na quarta-feira para lutar com um rapaz lá, o amigo do Tiago. Rapaz, o cara é um monstro. Um monstro, grande, Márcio. Você não estava, eu tive que segurar a bronca. Mas que eu dei um gogó dele. Mas
Coisas vão acontecendo ali nos momentos, além de lutas, conversas, momentos com eles, que você fala, meu Deus do céu, quanta coisa importante que às vezes nós negligenciamos. E aí a gente se torna um adulto cheio de marcas, cheio de coisas na nossa vida, que a gente fala, puxa vida, como foi ruim. O pastor Vitor estava falando na sexta-feira, né, pastor, sobre o acidente dele com a bicicleta, que a avó dele queria dar um couro e quebrar o cabo de vassoura no braço dele, que ele estava fazendo arte, né? Mas por que marcou? Não foi por causa de uma queda, é por causa das emoções dele que foram afetadas. Tudo aquilo que afeta as nossas emoções são coisas que marcam a nossa vida e a gente não esquece. Tem coisa que você lembra da sua infância que marcou? Quem tem alguma coisa boa da sua infância que te marcou em algum momento? E quem tem alguma coisa da infância que são coisas ruins que marcou em algum momento também? Tem, a gente tem. A gente carrega no nosso peito. E a gente vai aprendendo que se nós não aprendermos a lidar com essas coisas, que a gente não consegue voltar lá atrás. Infelizmente, gente, tenho certeza que cada um de nós, hoje eu vinha para cá, conversando com a Helena, e falei assim, já pensou, amor? A gente fica pensando, e se eu tivesse investido naquele negócio, teria dado certo, não investi. E se eu tivesse naquela situação, poderia ser assim. São tantas coisas que a gente acha que poderia ser de alguma maneira, sim ou não? A gente não sabe, não tem certeza de nada disso. Se a gente tivesse certeza, a coisa seria diferente, mas tudo é uma incerteza para nós. Se a gente tivesse crescido assim, se a gente tivesse criado os filhos assim, se tivesse se relacionado com uma pessoa assim, tivesse feito aquilo outro, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, que é uma salada de fruta a nossa vida, sim ou não? E na verdade a gente não tem controle sobre nada e a gente não sabe como seria. O que importa, de verdade, o que eu entendo e compartilho com você, o que importa é que a história está aí, é essa a história, amém? Escolhida ou não, é essa a história e a gente vai ter que aprender a lidar com essas demandas da nossa vida. É assim que é a realidade. A gente vai ter que ser resiliente. A gente vai ter que entender que amar é amar, perdão é perdão, tocar para frente é tocar para frente e escrever uma nova história. Ponto. Porque não tem como voltar lá atrás. Porque se a gente pudesse voltar lá atrás em tantas coisas da nossa vida, seria tão diferente. Sim ou não? Mas o maravilhoso da palavra de Deus é que Ele traz cura para nós, é que Ele nos dá uma oportunidade de entender essas marcas, entender as coisas que nos travam, entender as coisas que nos fez falta, amém? Mas agora, ser mais forte do que tudo isso e colocar essas coisas no devido lugar e dizer assim, eu tenho um Deus que eu me encontrei com Ele, Ele sarou a minha vida, embora existam essas demandas, Ele supriu através do Espírito Santo na minha vida, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aprendemos isso com o Senhor. E aí, a gente olha as ministrações que Deus nos deu, é aí que a gente entende que a salvação, ela é algo que te tirou de uma condenação do inferno. Só que, não que seja muito mais, como que se isso fosse pequeno, que é muito grande, mas vai além de uma vida eterna. Vai para uma vida hoje curada. Porque tem gente que fica esperando chegar à eternidade para viver a presença de Deus e para viver essa cura de Deus. Meu irmão, lá na eternidade, quando nós entrarmos essa eternidade para todo sempre, com um novo corpo, com uma nova vida, as lágrimas não vão existir mais. As dores não vão existir mais. Você acredita nisso ainda, irmão? Eu também creio. Diz a palavra de Deus que Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Já não haverá dor, já não haverá mais luto. Toda essa dor, eu não sei como vai ser, mas nós vamos encontrar pessoas que nós amamos lá também, amém?
Como que vai ser esse encontro? Eu não sei. Mas eu creio no que a Bíblia diz. E dentro daquilo que a Bíblia diz, ela me diz que o lugar é muito bom. Mas é incoerência dizer que Cristo nos salvou e nos resgatou para sermos filhos e desfrutarmos dessa paternidade só lá. Eu preciso entender que isso faz sentido para mim hoje, desfrutar dessa paternidade hoje. Mas como desfrutar dessa paternidade? Entendendo que Deus é aquele que me sustenta, que me guarda, é aquele que eu posso confiar que amanhecer vai ter o pão na minha mesa, porque Ele disse que eu sustento os meus filhos. Amém? Porque é uma característica paternal. O cuidado, o amor, o incentivo, o abraço, o carinho, o entender as dores, trazer propulsão para que o filho cresça. Tudo isso não é um trabalho de um pai? Ah, mas faltou, apóstolo. Mas você tem Deus, irmão. Coloque em Deus as suas expectativas. Tem gente que tem tanto medo, por exemplo, de confiar nas pessoas porque sempre foi abandonado, porque aí a pessoa tem dificuldade de colocar isso em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O homem pode te abandonar, uma mãe pode esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti, é o que a palavra de Deus diz. Deus não te abandona jamais. Nós já falhamos com os nossos pais, e o amor deles, sendo tão falhos, não nos abandonaram por mais que nós falhamos. Por que Deus te abandonaria por causa das suas falhas? Deus te ama, mesmo com as suas falhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E essa história que nós estamos falando é justamente do amor de Deus. Por quê? Porque este homem que agora se torna um pai espiritual para Eliseu, não foi sempre assim a história dele. Por quê? Porque Elias é um homem que está trabalhando para Deus, é um grande profeta, que nós temos a história dele em 1 Reis, a partir do capítulo 18, vai falar sobre a história dele, como ele enfrenta os profetas de Baal, conta toda a história e conta também o momento que ele cansou, desistiu, foi para uma caverna. Porque ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Abandonou um discípulo, disse, acabei a minha carreira, eu vou pendurar a chuteira, acabou, eu não sou melhor do que ninguém. Porque a Jezabel tinha dito que ia matá-lo, como ele fez com os profetas. É esse mesmo homem que agora vai subir numa carruagem e Deus vai levá-lo. Isso só me faz entender o seguinte, que eu e você não somos derrotados, estamos passando por momentos difíceis. Agora é hora de você entender o que eu estou dizendo aqui. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você só está passando por um momento difícil. Você crê nisso? Ou você crê que você é derrotado? Eu creio que são momentos difíceis. Apóstolo, mas parece que é um momento de derrota, parece que não há mais saída, parece que não tem mais jeito. Ei, para Deus sempre há uma saída. Você se sente fraco, você pensa em desistir, ou você desistiu, mas Deus não desiste de você. Ah, eu não sirvo mais para o negócio, parei. Deus pergunta, o que você está fazendo dentro da caverna? Não foi o homem que te chamou, fui eu que te chamei. Sai dessa caverna. Mas olha que nessa caverna fica confortável, dentro da minha dor, dentro da minha decepção comigo mesmo, porque Elias está decepcionado com ele mesmo, que ele abandonou o menino no meio do caminho. Ele está fugindo por causa que uma mulher disse que ia matá-lo, e ele se esconde ali, mas Deus o encontra. Quando nós nos escondemos nos lugares mais escuros, como disse o salmista, ainda que eu diga que as trevas me encubram, será pleno meio-dia para Deus, porque Ele vai conseguir te ver. Ah, mas eu vou me esconder no mais profundo abismo. Deus ali te achará. Deus está em todos os lugares. Ele nos mostra na palavra dele que Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe coisa impossível para Deus, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Diga assim, eu tenho um Deus maravilhoso. Amém? Minha voz fica muito ruim aqui, mas vocês todos cantando, vocês me ajudam. Coloca aqui aquela letra, eu não sei qual é, como está salvo lá. Aquela que diz, eu tenho um Deus que não vai deixar. Eu não sei como que está a letra aí. Sabe qual que é, Márcio? Esse é o louvor que a gente precisa entender em meio às nossas lutas. Papai não vai
nos abandonar. Papai não vai nos deixar sozinhos. Papai não vai deixar a gente morrer lá dentro de uma gruta. Papai está conosco e Ele vai andar no meio dos caminhos difíceis conosco. Como dizia o salmista, a tua destra e o teu cajado me sustentam, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque papai vai junto comigo. Amém. Adore ao Senhor aplaudindo a Ele. Ele está conosco. Em meio a todas essas lutas, Deus está conosco. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Obrigado, Letícia. Obrigado, André. A história de Elias é essa. Uma história que era para dar tudo errado, porque ele desistiu, ele se cansou. Mas Deus o encontrou, o renovou, e agora ele vai chamar um homem para andar com ele, que é o seu filho espiritual, que é o Eliseu. Amém? Interessante que, além de olhar para a vida de Elias, agora a gente vai olhar para a vida do Eliseu. Eu marquei alguns pontos aqui que eu falo, é muita coisa para a gente entrar. Mas se aprendemos que nos encontramos com Deus, fomos sarados, Ele renovou a nossa vida. A cruz de Cristo tem o poder de restaurar, de ressignificar a nossa vida, de apagar com as nossas enfermidades, acabar com elas. Amém? Agora eu preciso ser transformado. Agora eu preciso viver uma nova identidade. Diga assim, identidade. E é o que eu estava em reflexão essa semana sobre isso, identidade. Às vezes nós pensamos muitas vezes que identidade é aquilo que eu sou, mas identidade é com quem você se parece. Aí você fala assim, já viu aquele negócio, fala assim, nossa, eu queria que meu pai fosse cabeludo, fosse muito diferente, né? Que aí eu seria igual ele. Mas aí até trejeitos eu tenho do meu pai. Se parece com o seu pai. Se você tem alguma coisa que você se lembra que você parece um pouco com seu pai? Sim ou não? Tem alguma coisa aí? Tem. Nem que seja brutíssimo, né? Jeitão do pai. Tem aquele negócio do jeitão da mãe? Tem alguém que tem o jeitão da mãe aí? É? Eu também tenho um pouco da minha mãe, que fala pouco. Mas, você vê ela quietinha ali intercedendo, você pensa que ela não fala nada. Então tem traços do pai, traços da mãe. Mas eu nasci de um ambiente, dentro de um ambiente, fui criado dentro do ambiente, mas eu não nasci de novo. Agora eu vou ter que ter traços de quem? Da minha nova identidade. Se eu tenho fisicamente a identidade do meu pai, tem coisas que são identidades. Depois é lógico que eu tenho como indivíduo, mas eu trago em mim muitas coisas que é da minha paternidade. Agora, se eu sou filho de Deus, eu vou trazer o que em mim? Traços de quem? De Deus. A quem você está se tornando parecido? Ou seja, a sua identidade está sendo formada pelo teu pai. E se você tem um pai espiritual que é Deus, a sua identidade está sendo formada segundo a vontade de Deus. E qual é o projeto? O que é que Deus quer para você e para mim? Essa dói na canela, irmão. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Você foi salvo por Cristo? Amém? Com que propósito? Agora eu vou pensar nisso? Pergunta assim comigo, com que propósito eu fui salvo em Cristo? Porque a gente precisa entender isso, é básico. Muita gente vai na igreja, a igreja pode lotar muitas vezes, mas tem pouca gente que, se perguntar isso, sabe responder. Primeiro, Deus te salvou. Deus te salvou e te libertou de uma condenação. Deus te salvou de quem? Dele mesmo, Ele é o juiz. Porque um dia, esse Pai que é amor, esse Pai que é justiça, um dia há de julgar. Amém?
Ele te salvou. Através de quem? De Cristo. Por isso, nós fomos salvos pelo sangue de Cristo e celebramos todo mês o amor de Deus por cada um de nós na Santa Ceia do Senhor. Amém? A qual na nossa igreja celebraremos semana que vem. Entendemos que fomos salvos em Cristo Jesus e agora nós precisamos fazer a outra pergunta. Para que fomos salvos? Por quem? Por Cristo. De quê? Ou de quem? De Deus. Fomos salvos de Deus. Não vamos receber condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Agora, com que propósito Deus nos salvou? Tá aqui, eu não vi. Tá aí, conseguiu achar? Romanos 8, 29. Coloca aí, todo mundo lê junto. Olha lá. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. A Bíblia é clara, está dizendo que o plano de Deus em nos salvar é para que eu e você tivéssemos uma nova identidade. Fôssemos parecidos com quem? Cristo. Quanto mais parecido com Cristo nos tornamos, mais a identidade de filho de Deus recebemos. Amém? Quer outra? Abre aí, Márcio. Efésios 4, 20 ao 24. Só para a gente ler, para você ver a Bíblia falar com você. Efésios 4, 20 ao 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Propósito da salvação. Quer uma outra? 1 João 4, 7 ao 13. Eu gosto de ler, por quê? Porque você não vai poder dizer assim, é a opinião dele. Está escrito na onde? Na Bíblia. Ela não é a verdade para você e para mim? Olha o que está escrito. Amados, amemo-nos uns aos, porque o amor é de, e qualquer que ama é o quê? Nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está e em nós é perfeito o seu amor. Próximo. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Você vai se tornando a cada dia mais parecido com Jesus. Dói na canela ou não dói? A pessoa dizer para você, nossa, você tá o seu pai escrito. Não sei se para você vai ser a honra ou não. Mas já imaginou dizer para você, quando Filipe pergunta assim para Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Porque eles estavam vendo fisicamente Jesus, sim ou não? Mas eles dizem, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus diz assim, estou há tanto tempo convosco que vocês não entenderam ainda que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se vocês não acreditam nisso, vejam pelo menos pelo caráter, pela obra, pelas ações. Como a gente, é um desafio, gente. Até a gente se enrola, dá vontade de sair correndo por essa porta e falar, Deus, eu não sei se acertou no que você escolheu, não. Olharam para Jesus e disseram, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olhar para você e para mim e dizer assim, rapaz, você está ficando a cara de Cristo. Não deixou a barba crescer? Não, o seu caráter está igual. Diga assim comigo, como um coral. Desafio. Desafio.
quanto mais nos parecemos com Deus. Essa é a identidade. Efésios 4:20 diz de uma nova identidade. A identidade do Pai eu já tive. Agora a identidade com Deus está sendo criada. A cada dia devemos nos tornar mais parecidos com Deus. Diga assim comigo: a cada dia sermos mais parecidos com Deus. Essa é a parte difícil de ser pastor. É pregar um negócio desse. Sabe por quê? Depois a gente vai ter que viver com as pessoas e eles vão ver que a gente tem falhas. Sim ou não? Falo que uma das maiores dificuldades é pregar e a esposa está sentada ouvindo. Por quê? Porque ela vai olhar para mim e dizer: você não disse que você tem que ficar mais parecido com Cristo? Não vão dizer assim? Agora imagine um lar cheio de cristinho. Seria uma bênção ou não seria? Ó, filhos cristinho, esposa cristinho, esposo cristinho, netos cristinho, todos cristinho. A terra seria não teria nem por que ser destruída. Mas esse é o projeto de Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele é o primeiro de muitos que se tornariam parecidos com ele. Não vamos jamais dar a nossa vida numa cruz para salvar alguém, mas nós daremos a nossa vida para que alguém seja salvo. Amém? Sacrifício, diga assim: vida sacrificial. Olha a identidade de filho. Jesus é chamado: vem comer, Jesus, vem descansar. Jesus fala assim: uma comida eu tenho que comer, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Olha a identidade. Jesus pega e diz assim: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando era sábado, ele ia lá e fazia milagre. Por quê? Porque o pai trabalhava no sábado, o pai fazia milagre no sábado. Então ele dizia: se o pai está fazendo, eu também vou fazer, porque eu vou copiar o pai. Está dando para entender o desafio para nós, irmãos? Essa paternidade. Porque parece que é bonito dizer paternidade, mas existe um preço para a paternidade. Você e eu, nós fomos adotados em Cristo. O preço para a salvação já foi pago, mas o preço do discipulado, o preço da paternidade, ele ainda existe. Quem está entendendo? Tem muita gente se enganando. Agora eu tenho Deus como pai. Bom, você o considera como pai, mas ele te considera como filho? A Bíblia diz: o filho honra o pai. Nós honramos a Deus, nós o reconhecemos em nossa vida. As pessoas podem ver a nossa paternidade, pode ver que nós temos um Deus e que nós cremos nele, que nós nos dedicamos a fazer a vontade dele, procuramos praticar os valores que a Bíblia nos ensina. Essa é a interrogação. É um preço a ser pago. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, porque nessa história de Elias e Eliseu nos mostra que houve um preço. A Bíblia nos ensina que quando Elias passa por Eliseu, ele joga a capa, e Eliseu, ele larga tudo. Ele abandona tudo e vai seguir Elias. Eliseu, ele queima todos os bois dele. Não tem aquele louvor? Como é que a gente canta ele? E eu, né? Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças de afundei meu barco no cais. Para onde eu irei? Olha lá. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Segura aí. Não é bonito esse louvor?
Mas esse louvor é exatamente o que ele fez para seguir o seu pai espiritual. Você tem coragem de queimar os seus bois, a aparelhagem toda, largar tudo para servir a Deus? E é interessante que nós vemos que Eliseu e Elias têm justamente este relacionamento. O Eliseu sabe o que ele quer e Elias o chama e ele fala: eu entendi o meu chamado e eu vou largar tudo porque é caminho sem volta. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir, Elias. Por onde você for, eu vou estar e eu não vou te abandonar jamais. Eu estou disposto a pagar o preço por aquilo que eu acredito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Interessante. Primeira coisa, que o filho tem consciência do seu chamado. Pense só, você tem o seu filho mais velho. Por exemplo, você está lá naquela idade, vai 18, 19 anos. Estava falando esse dia com o João, né, João? Estava batendo um papo. Eu falei: o que você gosta realmente, João? Ele falou assim: eu gosto muito. Eu falei assim: que você sabe fazer e gosta muito de fazer. Ele falou assim: computador. Computador é a minha cara, mexer com computador. Vamos supor, eu pegando quase que o pai, que quase crescido, né? Desde pequenininho que se conhece. Mas chega para ele e fala assim: Joãozinho, você não vai cuidar de computador? Não, mas eu gosto muito de computador. Não, mas você não vai cuidar de computador, agora você vai ser bailarino. Nem eu. Misericórdia, a Kátia me bate. Não, mas não, né? Mas tudo bem, eu falo para ele que vai ser isso aqui. Ele fala: mas não é o que eu quero. Então o pai não faz isso. O pai diz o quê? O que você quer? Aonde você quer chegar? Aí diz assim: não, olha, meu negócio é mexer com o computador, eu gosto disso, eu desmonto e monto os Frankenstein e tal, esse negócio. Então peraí, o pai vai te direcionar naquilo que você ama fazer. O pai não é aquele que obriga o filho a ser aquilo que o pai quer, mas o pai é que ajuda o filho a chegar no destino que ele entendeu que é para ele. Amém? Aí o pai vai dizer assim: filho, então é o seguinte, você vai aprender, você vai fazer um curso técnico, você vai fazer uma faculdade, você vai aprender isso, vai aprender aquilo, você vai direcionar a pessoa naquilo. Isso é paternidade. Às vezes as pessoas pensam que paternidade é o pai decidir o que o filho vai ser. Isso não é paternidade. Isso é falta de identidade. Nem você sabe o que você quer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe o que você quer? Já conversou? Não tem gente que você conversa e fala assim: e aí, você sabe o que você quer? Nem eu mais sei o que eu quero. É bom você parar e pensar o que você quer, porque a vida está passando e ela não volta. Você não consegue voltar lá ontem. Você não consegue voltar no começo desse culto. Então comece a traçar na sua mente aonde você quer chegar. Mas eu não falo isso somente em questão de igreja. Seja inteligente, diga assim: eu sou inteligente. É para aplicar em todas as áreas da sua vida. Aonde você quer chegar. Para quem não tem onde quer chegar, qualquer destino está tudo certo. Qualquer lugar que chegar está bom. Só de você dar um passo à frente já chegou a algum lugar. Não, mas eu quero ir longe. Então mantenha a rota, trace a sua meta para você chegar onde você quer. E eu vejo muitas pessoas que dizem assim: eu quero, mas na verdade não quer nada. Pergunta para a pessoa do seu lado: você quer o quê? Amém? Só que é interessante que a importância de uma pessoa que nos ajude nos nossos momentos difíceis. A Bíblia não narra muita história sobre Elias e Eliseu, a caminhada deles, mas mostra, segundo o texto que nós lemos, que ele influenciou muito a vida de Eliseu. O Elias, ele foi um pai para Eliseu. Eliseu andava lado a lado com ele. Eu não sei como eram os pais de Eliseu. Não sei, não tenho como dizer isso, pensar, não tenho, a Bíblia não diz. Mas eu posso dizer para você que tipo de pai foi Elias para Eliseu.
Eliseu acreditava no seu chamado e entendia que Elias, como um pai, poderia dar direcionamento para chegar no objetivo. Mas o Eliseu já estava alinhado no que ele queria. E o que é que Eliseu queria? Ele disse para o próprio pai: ó, eu vou embora, eu vou ser tomado de ti. Ele falou: eu sei, mas eu não te largo. Ele sabe, gente. Ele sabe o que ele quer. Quando Elias pergunta para ele: eu vou ser tomado de ti agora, me pede o que tu quiseres. Aí ele disse: eu sei o que eu quero. Eu quero a unção dobrada que existe sobre você. Elias olha com uma cara espantada para ele, diz assim: dura coisa me pedistes, porque o homem não pode fazer, somente Deus pode fazer. Mas o que eu quero pegar aqui com você, pincelar aqui desse ponto, é o quanto ele foi influenciado por Elias, o quanto ele desejou, e todas as vezes que a Bíblia fala de uma ação de Elias com Eliseu, Eliseu responde sabendo o que ele quer. Eu quero andar do seu lado, eu quero crescer do seu lado, eu quero crescer, eu quero estar junto com você, eu quero ser um grande profeta, eu quero ser um grande homem de Deus, porque você é o meu referencial, Elias. Quer ver como é importante a paternidade? Lembra lá em Lucas 15, quando tem dois filhos que estão em casa, a parábola do filho pródigo, vocês lembram? Dois filhos estão dentro de casa. Um deles decide ir embora, torra o dinheiro, torra a vida dele. Quando ele está numa situação terrível, que ele olha, que ele está trabalhando, cuidando de porcos, o que vem à memória dele? Eu não precisava estar passando por isso. Eu não precisava nem ser filho, porque meu pai é melhor do que todos os patrões. Eu poderia ser somente servo, que já estaria de bom tamanho. Já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para a casa do meu pai. Chegando lá, eu vou me oferecer para ser o seu escravo. Porque até como escravo é melhor do que qualquer coisa fora de lá. Diz a palavra que o menino volta e o pai o recebe, já conhece da história. E ele pega e diz o que para o pai? Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um servo na sua casa. Mas o que fez ele voltar foi o caráter do pai. Ele sabia o pai que ele tinha. Olha que interessante, existe um filho que está lá dentro, só que o relacionamento dele com o pai é complicado também. Por quê? Porque ele fica revoltado com o irmão? Não, ele fica revoltado com quem? Com o pai. Ele diz: pai, eu presto serviço para o Senhor sempre. E agora vindo o seu filho que gastou tudo, ao invés do Senhor rejeitá-lo, o Senhor o aceita e ainda faz uma festa. Eu sempre estive aqui e o Senhor nunca me deu nada. O que o pai responde para o filho? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Teu irmão estava morto, reviveu, e é justo que a gente faça uma festa. Por isso que eu sempre digo que eu tenho, o que me compadece o coração é o pai, que não tem os dois filhos que pensa na dor que ele está sentindo. Quem está entendendo? Esse pai é Deus, é a referência que nos faz voltar sabendo que existe perdão na casa do pai. Essa referência do filho é aqueles filhos que às vezes estão dentro da casa e tem um relacionamento de servo com aquele que é pai. Ou seja, o servo trabalha por causa do salário. E o filho trabalha por causa do salário? Tudo que é do pai é dele. Quem está entendendo? Na igreja a mesma coisa. A gente não trabalha porque vai ganhar. A gente trabalha porque já ganhou e tudo é nosso, já fomos salvos, já fomos adotados em Cristo Jesus, temos a paternidade em Deus, Ele é aquele que cuida de nós e tudo que Ele tem é nosso. Por isso Jesus dizia para o Pai:
Tudo que ele tem é meu e tudo que é meu é dele. Paternidade, não escravidão. Terça a gente vai pregar um pouquinho mais sobre isso, escravidão e paternidade. Eliseu entendeu isso. Eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, eu vou estar do seu lado todo momento. Aí as pessoas que estavam ali perto, porque não existia só Eliseu como profeta, existiam mais 50 em volta, mas ele decidiu fazer a diferença. Ele disse: eu sei aonde eu quero chegar, diferente desses 50. Eliseu, você sabe que você vai perder seu tempo, né? Porque ele vai ser levado embora. Ele dizia dentro dele mesmo: eu não sigo o homem, eu sigo um chamado. Eu não estou fiel somente a um homem, eu sou leal a ele, mas eu sou fiel ao meu chamado. Eu sei, cale a boca, que vocês não vão me desanimar. Ele continua firme, ele não desiste, porque ele sabe onde ele quer chegar. Para a gente caminhar para o final aqui, entendendo interessante, o filho serve e aprende lado a lado com o pai. Você deve andar lado a lado com aquele que você tem como um pai espiritual, compartilhar da sua vida com seu pai espiritual, cuidar do seu pai espiritual e ser cuidado por ele. Deus é interessante, Deus não podia chamar só Eliseu. Olha a importância de ter uma paternidade espiritual, de ter uma pessoa para te ajudar, de uma pessoa que você possa conversar, uma pessoa que você possa se aconselhar, porque nem sempre nós sabemos as decisões que nós vamos tomar. Sim ou não? Às vezes você está tentando falar para as pessoas, você precisa ser discipulado, você precisa ser cuidado. Por quê? Como que é esse cuidado, apóstolo? Eu não vou pregar sobre discipulado hoje, mas só vou fazer você se lembrar de uma coisa, que muitas vezes você já ouviu na Igreja Apostólica Efrata. Você precisa ouvir mais alguém que pode te ajudar a chegar no lugar que você diz que quer chegar, porque essa pessoa já chegou. Amém? Quem já se sentiu perdido em algumas decisões, aí levanta a mão. E você tem um pastor. Está dando para entender? Eu precisava entender melhor. Ou quando você, porque o filho é assim. Às vezes tem aquelas ovelhinhas que você precisa puxar ela para cá, dar umas palmadinhas aqui, dar uma batidinha que vem para cá. Mas às vezes as ovelhas não aceitam. E por isso acaba num brejo. Já viu um meme de uma ovelhinha que o cara vai lá e tem maior trabalho para tirar ela daqui do buraco, ela dá um pulo e cai no buraco ali na frente? É assim. É melhor você baixar a bola, ouvir mais, para depois agir. Amém? Tem coisas, às vezes a gente fala que tem pai que não é pai, mas tem vezes que o pai é pai e o filho não é filho. O pai está dizendo e tem um bom conselho, como a palavra de Deus diz em Provérbios, Eclesiastes, diz: filho meu, atenta para o que eu estou te dizendo, desperta. Você está tomando decisões que estão arrebentando com a tua vida, mas se você for analisar, você está tomando essas decisões por uma influência inconsciente da tua paternidade que te faltou, e você acha que você não é amado, você acha que você é o patinho feio, você acha que ninguém acredita em você, você tenta buscar o amor das pessoas por aquilo que você pode dar. Você é uma pessoa que acha que todo mundo quer o seu mal. Você acha que vai ser abandonado. Por quê? Porque você tem marcada na sua vida a sua história de infância. Quem está entendendo, diga misericórdia. Você precisa ser curado. Você precisa ser cuidado. Amém? Você precisa de cuidado. O filho não abandona o pai. Eles crescem juntos. Amém? E no final, existe uma porção dobrada para quem sabe onde quer chegar. Quem se submete ao cuidado, irmão, transfere. Minha mãe já me aconselhou muita coisa boa, e muitas dessas coisas eu não agi. Sim ou não? A pessoa fala, parece que palavra de mãe é terrível. Mãe falou, parece que o negócio é profético, sim ou não? Minha mãe piora ainda o negócio. Profético.
Já que a gente tem esse entendimento, por que a gente não ouve mais? A palavra de Deus está sendo pregada no altar, a palavra de Deus está sendo ensinada, e as pessoas estão sempre agindo segundo a sua própria vontade. Sua vida não está mudando. Você não está indo para frente. Você não consegue se libertar. Você precisa de ajuda. Você precisa de cura na tua alma. Mas você precisa estar disposto a receber essa cura. Eliseu disse: eu estou disposto a ouvir o que Elias tem para a minha vida. Eu posso estar pregando isso ao seu respeito. Não, seja inteligente. Use a palavra de Deus, irmão. Eu só me coloco à disposição para tentar te ajudar naquilo que você vai estar fazendo. Isso é pastorado. Isso é ter ovelha. É ouvir e praticar. E não é você morrer, agora vou fazer só o que ele diz. Não. Você é inteligente, amém? Você é um indivíduo. Mas se tem bons conselhos, pegue eles para a sua vida, para que você sofra menos. O mais inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Às vezes falta tanto para a gente, mas às vezes existem disponibilidades ao nosso lado. Ouvir mais as pessoas que nós amamos e que nos amam também. Afinal de contas, eu entendo que quem nos ama de verdade não quer o nosso mal. Amém? A palavra de Deus tem falado com você. Este altar tem sido boca de Deus para a tua vida. E eu não admito que você morra desse jeito. Eu não admito que você fique numa caverna. Eu quero te dizer, saia para fora, porque Deus quer mudar a sua história. Você que precisa descobrir o que você quer. Diga: apóstolo, eu quero chegar ali, Esteja disposto a ouvir, a ser tratado, para você chegar no objetivo. Tenho certeza que na caminhada de Elias e Eliseu, eles andando juntinhos ali, já que ele tinha essa aliança, às vezes o Eliseu ia fazer alguma coisa, aí o Elias fala assim: não faz isso não, filho. Aqui é melhor, isso daí não vai ser bom para você. E Eliseu estava de ouvidos ligados. Você vê uma paternidade espiritual, por exemplo, também de Moisés com o seu servo Josué. Servo de Moisés. Eliseu, servo de Elias. Porque para eles ser servo de homem de Deus é uma honra. Diz a palavra que, assim como Eliseu, são dois exemplos para mim, tops, de pessoas que sabem onde quer chegar e quer estar do lado do líder. Sabe o que ele diz? A Bíblia diz que aonde estava Moisés, quem estava do lado dele? Josué. Moisés ia orar, Josué estava na porta. Quem era a primeira pessoa a desfrutar daquilo que estava acontecendo na vida de Moisés? Josué. Quando Moisés vai ser levado, quem vai ter que segurar a bronca? Josué. Mas Josué já estava escolado. Aí Deus só diz para ele: continua olhando lá para trás, para o seu pai espiritual. Eu fui com ele, eu vou ser com você. Guarda a lei, caminha, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quando Eliseu pega a capa, o Elias tinha batido nas águas e as águas do Jordão se abriram. Quando ele pega a capa, ele diz: eu preciso de confirmação se valeu a pena eu ouvir as palavras do mestre, se valeu a pena eu ser fiel, se valeu a pena eu abandonar tudo para seguir ao meu Senhor. Ele bate com a capa na volta e as águas se abrem e ele passa em seco. Deixa eu dizer uma coisa: sempre que você se submeter a tratamento, sempre que você der ouvidos à palavra de Deus, aos conselhos do Pai, saiba que vai existir um tempo de dupla honra para a tua vida. Eu aprendi assim com a palavra de Deus. As coisas não acontecem da noite para o dia. As coisas vão acontecendo. Sim ou não? Eu queria também bater e abrir. Só que a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. Nem sempre bate e abre na primeira, viu, Fátima? A gente tem que continuar batendo, persistir, porque eu acredito no que eu quero.
Você acredita realmente nas coisas que você diz que você quer? Então pague preço por elas. Ah, após daí é uma pregação para líderes. Não, você precisa entender que você é líder da tua vida. Você é líder dos teus sentimentos. Você é líder da tua história. Você escreve ela. Então essa palavra é para você, para que você coloque ela na tua vida em prática e você alcance lugares altos. Estabeleça referenciais. Estabeleça pessoas que podem te ajudar a chegar aonde você quer. Quem está entendendo? Senão, você vai ficar perdidinho. Eu pergunto para você, quem é o teu pai agora? Ah, continua sendo o meu pai que falhou. Você não vai para frente. Se você detectar essas feridas emocionais, essas travas emocionais, você precisa de cura na tua vida. Deus pode te curar. E Ele quer te curar. Depois dele te curar, você precisa estabelecer o padrão de paternidade. E o nosso padrão de paternidade é alto, porque o nosso pai quem é? Deus. Ele vai contigo em todos os momentos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Apóstolo, mas nós vimos aqui que não era o próprio Deus, era o Elias. Deixa eu dizer, Deus sempre coloca pessoas no seu caminho para te ajudar a crescer. Deus sempre coloca pessoas perto de você para te ajudar na sua caminhada. Não rejeite. Faça aliança. Estava conversando agora há pouco aqui com a Elaine, né? Estava falando. Existem pessoas de Deus na igreja que querem cuidar de você. Que precisam de cuidado. Pessoas que querem, que também têm as suas demandas, têm suas lutas, têm suas dificuldades, mas querem te ajudar. E você está se isolando. Deus nos deu uma igreja, e igreja é hospital. Todos nós estamos em tratamentos, mas alguns já passaram por algumas fases. Quem está entendendo? Alguns já estão numa fase mais adiantada. O único doutor mesmo aqui é Jesus. Que Ele coloca eu para sentar, que Ele coloca você para sentar. E como é bom sentar com o Pai e conversar. Porque Ele fala, você está agindo errado, você está deixando de fazer isso, você está fazendo aquilo outro, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo outro. Paternidade. E isso não é exclusividade para mim. A Bíblia nos diz, Romanos 8:14, diz o que? Quem veio de terça-feira? Porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito O Espírito Santo vai te colocar de vez em quando para sentar e ouvir o que Ele tem para dizer para você. Perdido você não vai ficar nunca. Nunca. Porque Deus vai te dar uma palavra. Apóstolo, mas se eu estiver meio surdo, não ouvi ainda. Senta, receba oração, tenha discipulado, ouça a voz de uma pessoa que tenha condições de te ajudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você não pode ficar nessa situação. Você não pode ficar com essa dor sua dizendo, me fez falta. Só tem uma escolha, irmão. Duas. Ou você fica olhando lá para trás aquilo que te faltou. Ou você é resiliente e diz assim, daqui para frente eu toco, eu já entendi. Isso me fez falta. Talvez você pare num canto, fechando essa ministração de hoje e o tema desse mês. Talvez você pare no canto e você sonhe dizendo, puxa, eu queria ter vivido isso. Eu queria ter vivido aquilo. Eu queria ter vivido aquilo outro e ter recebido aquilo. Ou queria ter dado isso e não fiz. Ok. Tem como voltar lá atrás? Não. Tem como mudar uma pessoa? Não. Então ok, fechei a conta, passei a régua, agenda nova. Daqui para frente eu escrevo uma nova história. Eu me lembro o dia que meu pai me chamou para conversar e disse, até aqui você escreveu essa história aqui, ó, e eu não vou colocar minha mão. Daqui para frente eu te dou uma nova história e reconstruo e te dou uma nova oportunidade e eu vou com você.
até hoje, papai nunca me deixou. Apóstolo, seu pai, seu Nivaldo? Não. Meu pai, Deus. E meu pai, Nivaldo, seu Nivaldo? Ele precisa muito de mim. Ele precisa do meu amor, do meu perdão. Ele precisa do meu abraço. Ele precisa do meu amor. Ele precisa de mim. Apóstolo, mas tudo você ganhou? Ganhei. Papai me deu e me curou. E por isso eu posso oferecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que pode acontecer na sua vida. Papai pode suprir todas as suas necessidades. É papai? É. Pai. Ele é o teu pai? Então ele é o seu herói. Ele é o meu herói. Tem um louvor, acho que é o Davi Sassi, eu não sei quem é que canta ele, é antigo, não é? Que ele fala assim, vejo-me pequeno. Eu não lembro, é bem antigo esse daí, bem da época de coral. És o meu herói. O meu herói não usa capa, mas ele subiu numa cruz. O meu herói, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O meu herói está aqui. O meu herói vai comigo. O meu herói, ele se coloca na frente pela minha vida. Meu pai é o meu herói. Meu pai é o meu herói. Entenda isso para a tua vida e seja sarado nos teus mais íntimos sentimentos. O que te faltou, o Pai supre todas as nossas necessidades. Feche seus olhos. É a sua oportunidade neste momento, nessa oração. Talvez, assim como aconteceu com Eliseu, as pessoas à volta diziam: não vai valer a pena não, Eliseu. Você foi fiel esse tempo todo, perdeu o seu tempo. Eu quero te dizer que você não vai perder o tempo por confiar em Deus. Talvez você olhe e fale assim: mas eu nasci, eu cresci, meu pai me abandonou, eu tive que me virar sozinho, sozinha, eu tive que crescer, sentir dessa falta. Eu não sei o que é receber um abraço de um pai, eu não sei o que é ser amado, o que é ser incentivado. Na verdade, eu sei o que é ser sozinho e decidir as coisas e me virar sozinho. Você não precisa viver assim. Papai está aqui hoje para te colocar anel no dedo, sandália nos pés e dizer: vem, filho. Mas papai, eu falhei, papai, eu não sou o que eu deveria ser. Mas o meu amor te cura, o meu amor te salva, o meu amor te constrange, te restaura, filho. Você é chamado para ser filho e Satanás quer roubar essa identidade. Mas hoje eu quero te convidar a tomar posse dessa identidade. E aí o papai vai dizer assim para você quando você estiver procrastinando, quando você... porque essas características acontecem pela falta de paternidade. Procrastina, não se sente... não sente poder de fazer as coisas, não entende que vai chegar em algum lugar, está sempre começando e não termina. Ausência de paternidade, mas hoje acaba isso em nome de Jesus, se você quiser. Se você deixar Ele realmente ser o teu pai e te adotar plenamente, cuidar de você, e você descansar e dizer: pai, pai. O filho volta para a casa do pai e ele não volta limpinho. Mas é interessante que o pai abraça e não diz para ele: vai tomar banho. Ele abraça do jeito que o filho está. Vem como estás. O banho é comigo, diz o pai.
Eu quero orar por você, se tem alguém que quer receber essa oração, que quer pedir ao Senhor essa restauração na tua vida espiritual, lá nos teus sentimentos. Se tem alguém aqui hoje, agora é a hora desta oração pela tua vida, irmão. Hoje nós estamos fechando esse tema. Não significa que a gente não vai tocar mais nele, mas nesse mês temos trabalhado isso. E eu quero hoje que você saia daqui curado na tua vida. Você saia aqui olhando e falando assim: eu vou viver uma nova vida. Eu vou começar e vou terminar. Eu vou reescrever a minha história. Eu vou ser resiliente. Eu vou vencer essas dificuldades. Eu vou viver uma vida extraordinária. Eu vou acordar feliz com a vida. Eu vou desfrutar do perdão de Deus. Eu vou liberar perdão para pessoas. Eu vou viver uma nova história. Eu quero orar com você neste momento, para que você não saia da igreja e diga assim: eu recebi uma palavra, mas eu queria tanto receber uma oração. Eu queria tanto ser fortalecido. Às vezes, tem gente que fica com o pai físico, aqui no cangote, assim dizendo: você não vai conseguir. Você não vai chegar lá. Você sempre para no meio do caminho. Olha, você isso, você não vai para frente. Você isso, você aquilo outro. E às vezes o pai, ele não, na maioria das vezes, né, ele nunca está. Aonde que ele está então? Está dentro de você. Você precisa mandar ele embora. Não de dentro do teu coração, dos teus sentimentos de amor, mas tirar essa voz que diz para você que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai dar em nada, que você está sozinho, você tem esse abandono. Você não precisa andar sozinho.